Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um dia de leituras, de reflexões, nessa nossa playlist em que buscamos ler as mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel no livro da Esperança. Mensagens que nos esclarecem, que nos edificam, que nos consolam sempre. Todas estas mensagens nos foram trazidas baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, em que aqui buscamos, mesmo que de uma forma muito simples, muito sem pretensão, deixamos sempre isso claro, de uma forma singela, buscamos principalmente aqueles que não conhecem, conhecer um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. Ouvimos muitas vezes falarem que o Evangelho segundo o Espiritismo é aquilo outro, cada um, com aquilo que alguém disse que falou, é o famoso, telefone sem fio. A história chega toda diferente. E aqui podemos observar como são as passagens realmente do Evangelho de Jesus, trazidas pelos seus discípulos, comentadas, muitas delas, em cada capítulo, pela instrução espiritual, que nos ajuda a compreender um pouco mais, um passinho de cada vez. É assim nós vamos caminhando dentro desse Evangelho que nos restaura as forças, que consideramos o farol luminoso a nos guiar, a nos direcionar, conforme nos ensinou Jesus. Rendemos sempre graças a Deus pela oportunidade desta reencarnação, pela oportunidade desta vida, pela oportunidade do aprendizado e principalmente agradecemos sempre aos guias e mentores espirituais quando conseguimos colocar em prática estas lições estudadas, porque os nossos guias e mentores são eles que nos intuem, são eles que nos inspiram às boas ações, guiados sempre pelo Mestre Jesus. A luz do Cristo paira acima de todos nós. Que possamos aproveitar bem esses ensinamentos trazidos por essa espiritualidade e que certamente já ouvimos por inúmeras outras reencarnações, com as suas devidas interpretações. Mas, no fundo, sempre a síntese de todo o Evangelho do Cristo é nos ensinar a amar primeiramente a Deus e ao próximo como a si mesmo. Hoje nós iremos fazer a leitura da mensagem 43, que tem como título Emprego de Riquezas, e Emmanuel nos traz aqui o ensinamento de Jesus, que foi anotado no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 15, em que nos diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. Logo após, Emmanuel nos traz o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título esse capítulo: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele vai nos falar aqui do item 7, coloca entre aspas, se a riqueza somente males houvesse de produzir,
Deus não a teria posto na terra. Então, primeiramente, vamos perceber que em todo esse capítulo 16 é quando Jesus nos traça, as decisões que toda alma deverá tomar em relação à escolha de quem seguir. Não existe o campo neutro. Estamos sempre obedecendo. Obedecemos, a maioria das vezes, sem consciência. Muitas vezes obedecemos os pensamentos ruins, as forças do mal. Então, fica claro quem que nós devemos seguir. Então, ele nos ensina, não se pode seguir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. O que vem a ser Mamon, Mamon é uma palavra grega que vem de mamona, que significa dinheiro, posse, bens terrenos. Ele, dentro da cultura síria, ele é o deus das riquezas, o Mamon. Então, nos evangelhos dão ao demônio das riquezas e ao demônio em geral este nome. E primeiramente nós paramos, aquietados, pensando nas nossas vidas em sociedade, em que Deus Mamon é constantemente cultivado. Estamos inseridos dentro de uma sociedade de consumo, de capital. Pensamos, o que Jesus quis nos dizer então? Nos disse para sermos completamente pobres, abandonarmos. Então, no primeiro item, que tem como título no Evangelho segundo o Espiritismo, Salvação dos Ricos, nos traz aqui Lucas capítulo 16, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Por isso não se pode servir a Deus e Mamon. Será que não é por isso que vivemos em constante conflito? Que falamos que queremos seguir a Deus, mas vivemos cultuando Mamon dentro das nossas vidas. Fora por um processo educacional, civilização, pois que o mundo é mundo. Então, esse discernimento entre quem servir é que nos cabe em todo esse capítulo refletirmos. Logo depois, no item 2, tem uma passagem que nos foi anotada tanto no Evangelho de Mateus como de Lucas e de Marcos. Mateus está no 19, Lucas no 18 e Marcos no capítulo 10, em que nos conta que um jovem aproximou-se de Jesus e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamento ele estava falando com esse jovem? Os 10 mandamentos que ele conhecia da lei, da lei de Moisés, o decálogo. E aí esse jovem fala assim, que mandamentos? Pergunta o jovem. Aí diz-lhe Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: tenho respeitado todos esses mandamentos desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Vocês imaginam.
Desde que chegou à juventude, ele já cumpria todos esses mandamentos. E nós, na idade já mais madura, será que pelo menos esses mandamentos nós já cumprimos? Às vezes a gente acha assim, isso aqui é fácil. Será que temos consciência dessa lei moral na sua aplicação? E aí o jovem fica assim, isso eu já faço desde que eu sou jovem. Olha que maravilha, né? Certamente um espírito com conquistas. E ele pergunta o que falta, e Jesus respondeu: se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se dali muito triste, porque ele possuía muitos bens. Jesus então disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda mais uma vez que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. É uma figura de linguagem, principalmente porque em hebreu emprega-se a mesma palavra cabo e camelo. É empregado com o mesmo sentido. Então, certamente é um cabo, um fio mais grosso, passar ali pelo buraco de uma agulha. E aí, esse entendimento dessa conversa, Kardec nos traz a continuação no item 7, para quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, no 3º parágrafo, que diz assim: quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, que se desfizesse de todos os seus bens e o seguisse, ele não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deve se desfazer do que possui, e que esse é o único preço da salvação, mas simplesmente mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Ele não diz que é o único a salvação, mas que o apego aos bens é um obstáculo, sim. Então aquele jovem realmente considerava-se quite porque havia observado certos mandamentos. Porém, recusava-se a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conseguir a vida eterna não ia até esse sacrifício. E continuando o outro parágrafo, nos diz assim: a proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida alguma, ser um homem perfeito, honesto, segundo o mundo terrestre. Não fazer mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser fútil nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe, mas não possuía a verdadeira caridade, pois a virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar, que era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Portanto, nós sabemos que Moisés foi a lei e Jesus a graça. Esse jovem rico, ele já andava na lei, mas não conseguiu ir além, quer chegar à graça, quer chegar à caridade. Então, era uma proposta, que Jesus fazia ali como uma prova, um teste para ele. Para conhecer o que? Esclarecer o seu íntimo pensamento. Mostrar para ele, olha só. Reconhece dentro de você até onde você consegue ir. Então, quando
chegou a hora de desfazer dos seus bens, voltar e seguir Jesus, ele ali saiu entristecido, porque ali ele pôde realmente conhecer o seu íntimo. Ele não chegava a esse ponto, ele chegava ali. Então nós temos que compreender, né, a importância, né, dessas passagens. O item 7, que nós lemos aqui um pedaço, nos tem como título Utilidade providencial da riqueza, sobre as provas da riqueza e da miséria. E aí nos diz assim: se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado na mão de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição, pensamento este que vai de encontro à razão. Então são as provas, né? E ele nos fala aqui que a riqueza é sem dúvida uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria. Por quê? Porque ela traz sedução, tentação e oferece uma fascinação, né? O homem fica ali seduzido pelo seu poder, pela sua condição. É um supremo excitante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. Olha, se nós estamos buscando sermos criaturas mais humildes e caridosas, e perceber que justamente a riqueza é um excitante do orgulho e do egoísmo da vida sensual que nós já possuímos, então já percebemos que é uma prova bem difícil. Porque é fácil. Vai citar uma coisa que nós já possuímos dentro de nós. Orgulho, egoísmo, vaidade, pensamentos ainda inferiores. Nós estamos mais próximos do nosso passado do que do nosso futuro. O nosso pé ainda está no barro. Nossa mente já começa a se elevar, mas os nossos pés estão no barro. Então nós não podemos nos permitir a invigilância, porque é muito fácil retornarmos aos antigos padrões, porque só agora estamos compreendendo a necessidade de vencer o monstro do egoísmo, e do orgulho e da vaidade que existe dentro de cada um de nós. O nosso lado ainda é sombrio, né? Afastai, Senhor, de mim as tentações. Que tentações que existem dentro de mim? Eles são fáceis. Isso que é tão fácil ser tentado, porque isso ecoa ainda dentro de mim. Então, e outra coisa, ele fala que é o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Realmente é o que a gente fala aqui, né? É o laço que prende muitos espíritos ao planeta Terra e dificulta as suas desencarnações. Ele é atraído, a hora, né? Principalmente quem conta isso no livro Voltei, Espírito Jacó, psicografado por Chico Xavier, ele relata que na hora do desprendimento, simples olhar para as suas coisas, ali mantinha ele um pouco mais cativo. Então são algemas invisíveis, são teias de aranha que nós estamos tecendo aos bens materiais, junto aos bens materiais. Então ele vai dizer que, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que torne impossível.
e que não possa vir a ser um meio de salvação na mão daqueles que souberam utilizá-las, como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde quando usados oportunamente e com discernimento. Nós sabemos de inúmeras propriedades que são considerados venenos, mas que se tornam, na mão lá do químico, do farmacêutico, um remédio que nos salva a vida. Então nós vamos perceber aqui que buscamos no Livro dos Espíritos a questão 815, em que Kardec pergunta o plano espiritual: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou da riqueza? Aí a espiritualidade responde: a miséria, ela vai provocar as queixas contra a providência. Vai virar aquela criatura queixosa, né? Se lamentando da vida. Muitas vezes ressentida com Deus. Já a riqueza vai incitar a todos os excessos. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. É verdade. Quanto mais a criatura tem, mais ela acredita que precisa, porque ela vai passar a viver numa vida em que ela vai precisar ter um outro, que ela chama um outro padrão de vida. Ela vai ter que ter mais para alimentar aquilo ali. E ela vai querer um pouco mais e um pouco mais. Nunca vai ser o suficiente. Ela nunca possui bastante para si mesma. Sempre faltando um pouco mais, né? Mas nós sabemos que a riqueza e a miséria nada mais são do que provas pelas quais o espírito necessita passar, tendo um objetivo mais alto, que é o seu progresso. Então vai Deus conceder a uns a prova da riqueza e a outros da miséria, para experimentá-los de modo diferente. Você soube viver na pobreza? Então agora, na outra encarnação, né, vamos colocar ali a prova da riqueza. Será que vai sair tão bem assim? Então, quando a gente fala assim, Deus é que sabe o que é melhor, né? É muito fácil falar quando a gente está fora da prova. Essas provas são frequentemente escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas geralmente sucumbem. Então, até quando a gente lembra do livro Problema do Ser, do Destino, em que Leon Denis nos diz: é um moroso edificar da nossa personalidade moral. É por isso que a alma tem que encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais, tem que passar alternadamente pelas provas de pobreza e da riqueza, aprendendo a obedecer para depois mandar. Precisa das vidas obscuras, vidas de trabalho, de privação, para acostumar-se a renunciar às vaidades materiais, a desapegar-se das coisas frívolas, a ter paciência, a adquirir disciplina do espírito, né? Agora, nós sabemos, quando falamos a prova da pobreza, é uma coisa, da riqueza, mas aqui ele nos fala da miséria. Vamos lembrar que a miséria é o estado de pobreza extrema. Miséria, quem falava na miséria, miséria significa mendicância, é aquele estado de penúria, né? É quando falta para a criatura aquelas necessidades básicas para sobreviver. Ela não tem as condições básicas, então ela já começa a entrar nesse estado de penúria. Relacionando essas causas da pobreza, né? O que nós vamos encontrar? Vamos ver a fome, diarreia, pneumonia, tuberculose, inúmeras doenças.
Então, vai se morrer por doenças que poderiam ter sido prevenidas e curadas até com custo muito baixo. A promiscuidade também, aquela mistura de moradia, muitas vezes confusa e desordenada. Na realidade, podemos dizer que a miséria é o que se chama do esgarçamento do tecido social, que ainda tem como consequência a violência, as drogas e a criminalidade que vivenciamos, mas que permanecem silenciosas até que cruzem o nosso caminho. Na prova da pobreza, o espírito ali ele é tentado a se revoltar. Ele não consegue ficar resignado. Ele é tentado a blasfemar contra o Senhor, contra o Criador. Pecado contra o Espírito Santo. Então, geralmente ele começa a se comparar, né? Por que fulano tem e eu não tenho? Por que um nasceu naquele lar e eu nesse aqui, com todo tipo de privação e necessidade? E esquecido que naquela prova é dado a ele aprender o valor do trabalho árduo, resistir às tentações do ganho fácil, descobrir valores reais do espírito, e não raro se vê entre a pobreza as mais dignas demonstrações de solidariedade. Nós percebemos que Leon Denis também conta que na Europa, no frio, né, os pássaros, as aves, elas são mais ali solidárias umas com as outras, elas se juntam para se aquecer na dificuldade. Mas depois que chega o verão, que esquenta, cada um debanda para o seu lado e chegam até cada um a se picar. Então é uma coisa que nós podemos parar para pensar quando nós precisamos desenvolver a paciência, a resignação. A prova da pobreza cai como uma luva, não é? Porque temos que ter muita paciência, aprender a esperar, a confiar, né? Poucos de nós compreendemos essa lei de causa e efeito dessas qualidades. A mensagem de Emmanuel nos diz assim: foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sobre a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. O ouro e o vapor, a eletricidade, o magnetismo não são maus nem bons em si mesmo. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle e da orientação que lhes imprimimos. Meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. No teste individual, é desnecessário ir longe para a justa demonstração. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosas possibilidades do corpo que nos patenteiam a mente. Diante de uma cena suspeitosa, observemos a conduta que distamos aos olhos para que nos auxilie a fixar as imagens edificantes, com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formar o vinagre da injúria. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos próprios ouvidos, de modo a que retenham o melhor das informações recolhidas, a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo o que possa constituir agravo às instituições e pessoas.
À frente do trabalho, é preciso anotar que espécie de comportamento indicamos aos nossos implementos de manifestação, para que não nos disponhamos a ilaquear os deveres que nos competem com flagrante prejuízo dos outros. Qual a direção? Em assuntos do sentimento, será forçoso perguntar no íntimo quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva, para que em nome do amor não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos em abismo de criminalidade e desilusão. O excesso de facilidades, Reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna transitória com difíceis problemas a resolver, anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Interessante esse parágrafo, O que nós estamos fazendo, empregando no dia a dia o crédito do tempo, os tesouros da vida, para a gente saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Porque muitas vezes estamos preocupados com o outro. Nossa, aquele outro tem tantos bens, nossa, aquele outro pode estar tendo uma vida de perdição. E às vezes nos esquecemos que nós somos possuidores também de riquezas, que são os nossos talentos, Então, os bons servos são aqueles que aplicaram e multiplicaram os talentos recebidos. Nós somos bons servos? Aquilo que nós temos já sabemos dar uma boa direção, uma boa finalidade? Então nós precisamos cuidar e observar o que nós já possuímos de bom para fazê-lo multiplicar na medida em que podemos, com os outros compartilhar. Nós sabemos que um talento bem usado, outros lhe serão acrescentados. Que possamos então sempre recordar que tanto o dinheiro quanto a inteligência são neutros. A finalidade e o objetivo que teremos com cada um é que vai dar o seu tom, podemos dizer, o lado bom e o lado ruim de cada moeda. Que Deus nos abençoe com o emprego das riquezas que possuímos, riquezas verdadeiras, riquezas do Espírito, para que saibamos discernir melhor a quem seguir durante a nossa viagem pelo planeta. Que Deus nos abençoe sempre os nossos corações, as nossas casas, as nossas famílias, aqueles outros companheiros que se sentem com tanta dificuldade, tanto encarnados como desencarnados, para que consigam caminharmos todos juntos com Jesus em direção a Deus. Graças a Deus.